Olá, irmãos. Vamos dar sequência a EBD, trabalhando o final, na metade para o final do capítulo 7 de Isaías, né? A Lívia trabalhou do verso 1 ao verso 9 semana passada. Nós vamos seguir então do verso 10 ao 25. Esse texto é um pouco complexo e para a compreensão total dele é interessante a gente lembrar daquelas questões de que Israel já era um reino dividido, né? Tínhamos o reino do sul, que era o reino de Acais, que trabalharemos a maior parte agora, onde fica Jerusalém, e o reino do norte, onde fica Samaria, Efraim, que estava então planejando ali um ataque a Acais. Foi mais ou menos o que aconteceu durante os versos 1 a 9. E a gente. Para, assim, se você não lembra muito bem desses conceitos, ou não conhece muito bem, não entende muito bem o que aconteceu, veja a aula passada da Lívia, que ela explicou muito bem, um contexto muito bom sobre essa parte para facilitar a compreensão, certo? Não vou entrar em detalhes na nossa aula, então é interessante que vocês deem uma assistida na aula da Lívia para entender bem o que aconteceu. Vamos começar então com uma breve oração. Deus eterno Pai, lhe pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor esteja nos dando entendimento, Senhor, que Tua palavra, Senhor, nos mostre de fato a Tua mensagem aqui para nós, Senhor, que possamos entender e compreender os Teus preceitos, os Teus caminhos através do estudo da Tua palavra, Senhor. Que façamos a interpretação correta desse texto, Senhor, que o Senhor possa nos trazer total entendimento da Sua vontade para nossas vidas. Esse pedimos no teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Certo, então como eu disse, a Lívia falou na aula passada da questão do rei Acais, ele ficou sabendo que seria então atacado pelo reino, né, pelo reino do norte de Israel, por Efraim e Samaria, no caso, e ele estava ali aliado com os sírios, certo? Então o povo da Síria já tinha tentado um ataque no Reino do Norte, eles se juntaram ali então para trazer um ataque a esse reino de Acaz, né, em Jerusalém, no caso. E, e esse é um momento realmente de confrontamento para o rei. E Acaz era um rei bem jovem, então ele estava um pouco conturbado ali com o que fazer, como agir. E o verso 10 de Isaías, que é o que começaremos, trata então justamente dessa conversa que Isaías teve com Acais e qual a atitude que Acais tomou, e a gente vai entender as consequências dessa atitude lendo o texto. Vamos ler então Isaías 7, de 10 a 13. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Ok. Então, quando ele chega dizendo, ele começa no verso 10, né? Disse ainda o Senhor a Acais. Então, Isaías está aqui já se colocando como o mensageiro de Deus. A palavra não vem de Isaías, não é apenas Isaías falando com Acais, é o Senhor que está falando a Acais. Então, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso. Ele falou, pode pedir qualquer coisa no mais alto do céu e das maiores profundezas. Essas maiores profundezas, no termo hebraico, é o Sheol, ou como a gente vê mais no Novo Testamento, que adaptaram para o grego, seria o Hades. A ideia é que seja, pode pedir qualquer coisa do submundo, pode pedir qualquer coisa do mais alto dos céus. Então é algo realmente grandioso. Falando, é um milagre realmente inimaginável, uma coisa muito grande. É uma proposta tentadora, você pode pedir qualquer coisa dessas. Mas nós vemos que a resposta de Acais é: não pedirei, não porei o Senhor à prova.
De início parece uma resposta interessante, né? A gente vê lá em Deuteronômio 6,16 esse mesmo termo, essa mesma recomendação, que não devemos colocar o Senhor à prova. Só que na verdade não é bem isso que está acontecendo aí. A casa não está sendo irrespeitoso. A ideia é que é um pouco diferente. Em Deuteronômio, quando se fala dessa questão de não pôr o Senhor à prova, está falando em um caso de uma rebeldia, em uma desobediência. No caso aqui de Acais é diferente. O próprio Senhor estava falando com ele, o próprio Senhor estava levando essa questão de realizar um milagre a ele, certo? E Acais recusa, não somente por ser temente ou a respeitar a Deus, não é isso que ele está fazendo aqui. Acais recusa por realmente não depositar sua confiança, né, de que ele ficaria livre dos seus inimigos ali naquele momento. Ele não deposita essa confiança em Deus. Ele recusa a escutar o que Deus tem a dizer a ele. Então, é isso o que acontece nessa parte do texto. Ele já havia decidido tomar uma atitude quando essa invasão. Ele não queria esperar o que Deus tinha a dizer para ele. Né? Nos versos 8 e 9 ali, ele fala, olha, você não deveria se preocupar tanto com isso, porque seus inimigos em alguns anos não existirão mais. Esses reis que estão tentando te atacar cairão. Mas ele não quer esperar, ele não quer depositar sua confiança na palavra de Deus. E ele recusa. Né? Porque ele já tinha planejado uma atitude, articulava uma aliança com os assírios. Não são os sírios, são os assírios. Né? E a gente vê a confecção dessas alianças lá em 2 Reis 16, 7 e 8. Né? Eu não vou ler agora, mas basicamente Acais saqueia então o templo de Deus, pega ouro e prata, e então manda como presente ao rei da Assíria para que ele então enfrentasse os seus inimigos. Né? Os assírios eles também eram inimigos de Acais, de Jerusalém, mas Acais mesmo assim resolveu recorrer a eles, já que eles seriam mais numerosos, mais poderosos, para derrubar os seus inimigos. E a Isaías demonstra no verso 13 uma fúria, né? Ele não fica feliz com a resposta de Acais, ele traz então uma resposta furiosa. E aí, se a gente reparar bem no verso 11, quando Isaías fala para. Isaías está falando a Acais, ele fala: peça ao Senhor, ao seu Deus. Mas aqui no verso 13, ele muda. Ele fala: ouçam descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens. Também vão abusar da paciência do meu Deus. Então, claramente, Isaías tirou a questão da fidelidade a Deus aí de Acais. Ele desatribuiu, porque Acais realmente rejeitou. Acais realmente está rejeitando essa fé em Deus. Ele tirou toda essa confiança em Deus. Então, por isso é tão forte esse momento. Então, se a gente ler rápido, parece até interessante essa questão, não vou pôr o senhor à prova. Parece até uma maneira respeitosa de se tratar a situação, mas é justamente o contrário. Ele estava realmente renegando a Deus, abdicando de Deus. Ele não queria depositar a confiança dele em Deus. E Acais não é uma pessoa qualquer. Acais faz parte, né, como Isaías fala aqui no verso 13, da descendência de Davi. E essa descendência de Davi já não vinha muito bem em seus reinados, já não estava tão bem, tanto quanto com os homens, né, que foi justamente o que gerou essa divisão dos reinos. Foi a questão de desagradar, colocar, né, Salomão colocou impostos muito altos em seu governo, e aí Jeroboão não não tira isso, não diminui, e aí causa essa divisão do reino. Ele não lida bem com a situação, causa divisão do reino. E vários outros reis, até chegar em Acaz, também não foram tão bem, né, nessa questão. Então, abusaram da paciência dos homens, não tiveram tanto apoio do seu povo.
E aí Isaías coloca: vocês também vão usar da paciência do meu Deus. Deus esperou várias gerações de reis que voltassem a ser como Davi era, que se voltassem para Deus e confiassem em Deus. Isso não aconteceu, né? E aí, bom, Isaías, no caso, trazendo a mensagem de Deus, havia prometido um sinal para Acais e Acais rejeitou. Então vamos ler aí dos versos 14 a 17. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel, até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você, e sobre o seu povo, e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Certo, então ele traz aqui, então, qual seria, e coloca que Deus, mesmo Acais recusando um sinal, haveria um sinal, haveria um milagre divino. Aí, como falamos, algo bem maior do que os céus ou que a mais profunda das profundezas, né? Seria então o nascimento deste menino. É um filho que viria através de uma virgem. Uma virgem ficaria grávida, dará à luz um filho, e esse nome seria Emanuel. Emanuel, como sabemos, significa Deus conosco. E esse nome denota, então, que Acas havia abandonado, estava ali rejeitando essa fé em Deus. Porém, em um dado momento, viria então esse menino, filho de uma virgem, e ela colocaria o nome de Emanuel, Deus conosco nele, mostrando que essa essa confiança em Deus ainda existia, está ali, é, está ali presente através dessa mãe, né? E como a gente lembra essa mensagem, essa promessa de um rei que iria governar para sempre, dentro da linhagem de Davi, né? Dentro da descendência de Davi, chega então até Cristo, né? É o Emanuel, é Deus conosco. A gente pode ler o verso lá em Mateus, no capítulo 1. Traz a referência a esse exato texto, a esse verso 14. Então, a descendência de Davi, que estava rejeitando a Deus, voltará novamente a essa aliança com Deus até que esse menino nasça. Vai chegar como este sinal de Deus, né? Como o pastor gosta de falar nas mensagens da, dos milagres de Jesus, né? A Bíblia traz como sinal, maravilhas, tudo isso são sinônimos para os milagres, né? Então, esse sinal de Deus, na forma desse menino, seria esse milagre, um milagre maior aqui, que seria o nosso Messias. É bem interessante isso. Para nós que sabemos e conhecemos todo o mais que viria a acontecer, é uma mensagem de esperança, é a vinda do Messias. Para eles não é bem isso a mensagem. Porque, sim, está aqui, essa mensagem messiânica está aqui neste texto, né? Porém, ela é uma consequência dessa rejeição de Acas, a rejeição da linhagem de Davi, da descendência de Davi, ao Deus de Davi, né? Acas não deposita mais sua confiança, a linhagem de Davi não deposita mais confiança em Deus. E como há uma importância muito grande dessa linhagem de Davi para o plano de Deus, essa rejeição traz consequências gravíssimas. Não só a consequência de vir o Messias, como a consequência da destruição e desolação de Israel, que é o que ele segue falando ali. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e seu povo, e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Então,
ele coloca aqui que, em um primeiro momento, a separação de Efraim e Judá foi algo complicado, né? Provavelmente muitas batalhas foram travadas, foi um momento difícil, mas o que está por vir para eles, para Jerusalém, é ainda muito pior, né? E ele ainda coloca aqui que o Senhor trará o rei da Síria. Como eu falei no iniciozinho, apesar de não estar neste texto específico, mas tem lá em 2 Reis, quando fala do reinado de Acás, Acás recorreu ao rei da Síria para se livrar dos seus inimigos. 1 ano, 2 anos depois, eles realmente haviam sido derrotados, mas a profecia de Isaías aqui é que o próprio rei da Síria, então, seria quem cairia sobre a descendência de Davi, quem seria o próprio Acás. E seriam dias terríveis para eles. Então vamos seguir então vendo este anúncio da destruição que acontece aqui nesse momento. Vamos ler do verso 18 ao verso 25. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Síria. Todos virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e de sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 12 quilos de prata, será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país será coberto por roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Então a gente vê especificamente aqui quem são os povos que iriam causar a ruína de Judá. Além dos assírios, os egípcios. Ele fala aqui de moscas e abelhas, as moscas do Egito e as abelhas da Síria. Não existe uma significância, uma identificação desses povos exatamente por mosca ou abelha, mas a ideia é mais ou menos como um enxame de insetos mesmo, onde seriam numerosos, muitos, os assírios, como abelhas, seriam numerosos, os egípcios, como moscas, também seriam numerosos, estariam em todos os lugares, e nem mesmo fugindo para um deserto ou tentando se esconder, conseguiriam se livrar destas moscas e abelhas que são, no caso, seus inimigos. Em seguida, ele fala da navalha. Naquele dia se utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça, os pelos de suas pernas e sua barba. Então, a gente vê aqui uma promessa meio que de depor esse rei realmente. A ideia de rapar a cabeça, os pelos das pernas, seria o tratamento dado a prisioneiros, seria então essa a ideia de que o rei da Síria conquistaria ali aquele local e levaria como prisioneiro o próprio rei. E ele traz aí o termo uma navalha alugada, né? Ele colocou então esse alugado aí meio que como uma ironia, porque o próprio Acais pegou o dinheiro do templo do Senhor, pegou ouro, né? Pegou as riquezas do templo do Senhor e mandou como presente para o rei da Síria. Então seria esse aluguel, né? O Senhor alugou o próprio rei da Síria, né? Essa navalha, o próprio rei da Síria com uma navalha para então depor o próprio Acais e a descendência de Davi, certo? Então é meio que esse tomzinho de ironia de que o que você fez ali foi uma forma de pagamento para o que está acontecendo com você mesmo, né?
E então a terra ficaria deserta, certo? Depois disso, eles colocam que, olha, naquele dia o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, e graças à fartura de leite que elas darão, todos que ficarão na terra comerão coalhada e mel. Você pensa, nossa, é uma vaca e 2 cabras que dão bastante leite, vai alimentar todo mundo. Mas a ideia é um pouco ao contrário, é porque realmente sobrou pouquíssimas pessoas, sobrou pouquíssima gente. Então a ideia é de uma terra deserta, desolada, apenas com o resto, apenas com o que com pouquíssimo que restou deles, certo? E eles comeriam então coalhada e mel. E aí a gente vê que essa questão de comer coalhada e mel também está no verso que fala do menino, né? Verso 15 no caso. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. E aqui novamente. Algumas pessoas falam que não, mas coalhada e mel era um alimento nobre, farto, né? Dada a nobreza. Mas no próprio verso 22, a ideia que ele traz aqui é que começa com a coalhada e mel é comer o que eles tinham ali no momento. Eles estão em uma situação aqui que já seria uma situação deplorável, e eles estão comendo isso, coalhada e mel. Então não é algo da nobreza, né? E a ideia então é que esse menino Emanuel, nascido de virgem, comeria então também desse alimento. Ou seja, ele não seria alguém que nasceu numa nobreza, ele não seria alguém que nasceu com fartura, né? Ele vive nesse período em que há desolação de Jerusalém, do povo judeu. Eles não estão vindo de uma boa situação, ou não estão em boa situação, pelo menos não o menino, né? Então é realmente meio que um prenúncio de que esse menino não seria um grande rei, não seria realmente um líder do povo judeu como eles imaginavam, né? Mas sim alguém vindo realmente de uma Jerusalém destruída e vindo a renascer. Certo, então, e na sequência ele fala, naquele dia, todo lugar onde haveria 1.000 videiros, no valor de 12 quilos de prata será deixado, né? Os homens só entrarão ali armados, porque as roseiras serão numerosas, e os animais correriam soltos. Então, a ideia é essa, o local está em um abandono completo. É, o povo de Deus, a própria Jerusalém, que era um local admirável, já se tornará então esse deserto, essa seria jogada ao chão. A ideia é bem essa. Então, aquele povo praticamente deixará de existir, haverão poucos vivendo ali. E se a gente segue um pouquinho na história do povo judeu, a gente vê que tiveram as guerras, egípcios atacaram, os assírios atacaram, até que depois eles foram levados ao exílio pelos babilônios. É tudo isso depois desse período aqui. Então, essa era a profecia para o rei Acais, a descendência de Davi, né? Essa é a consequência do abandono, da rejeição de rei Acais para com Deus, né? Ele rejeita Deus e abandona ele lá, e ele quer confiar nele mesmo, ele acredita que está fazendo a coisa certa para se salvar, e na verdade quase tudo que vem como consequência disso é destruição, é ruína para o povo judeu, né? E a gente vê que Isaías ainda alertou, tentou conversar com Acaz, e ele não ouviu, que foi o que a gente viu no capítulo 6, né? Que Isaías ia falar para ouvidos que não escutam, para corações que não se abrem. Então, tudo isso que está acontecendo era realmente o que estava previsto, faz parte do plano de Deus. Como a gente falou na outra lição,
nos capítulos anteriores ele vem falando de purificar o seu povo, purificar como faz com a prata, ou que fará como acontece com o terebinto, que se cortará até o tronco e para depois renascer. Então a gente vê que realmente Jerusalém é levada à ruína, é levada à destruição, e todo o povo de Deus está sendo levado a essa destruição, certo? Então é essa a consequência de Acais confiar apenas nele mesmo, esquecer de Deus. Esse é o nosso texto de hoje, essa é a nossa lição, e daremos sequência então na próxima semana. Fiquem com Deus, muito obrigado.